Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Antes de iniciar exatamente a nossa aula, eu preciso dar um aviso a vocês. Havia um pedido para que as nossas aulas mudassem de dia e horário, mas a pessoa que havia feito o pedido, e que inclusive nós fizemos a enquete, conseguiu ajustar o horário dela de outra maneira, então não precisou fazer a troca. E por não ter avisado, certamente, por essa razão, hoje vocês não entraram na sala. E estou gravando a aula, e vocês, então, depois poderão assistir, e a aula, então, fica com uma aula assíncrona. E isso não tem dificuldade alguma, porque nós estamos na fase inicial das nossas aulas, e esse início, ele é muito teórico, e certamente eu teria que falar muito mais do que vocês. Então, gravar não vai gerar dificuldade. Vocês vão ter a flexibilidade de ouvir em outro horário, mas vocês terão uma atividade para postar no fórum que vai equivaler a que vocês estiveram assistindo a aula. Se vocês não postarem, eu vou entender que vocês não assistiram a aula e, consequentemente, eu colocarei falta para vocês. Então, vocês poderão assistir em qualquer horário, mas não pode deixar de assistir e fazer atividade e postar. Essa atividade, então, ela vai equivaler à presença de vocês. Aí eu saberei que vocês assistiram a aula. Combinado? Então, vamos lá. Nós estamos iniciando a nossa apresentação do que é ciência, o que é conhecimento científico, qual a diferença entre ambos, né? E para isso, então, eu preparei um PowerPoint e também tem um outro material que eu quero dialogar com vocês a respeito disso. Bom, gostaria de destacar que a produção do conhecimento é uma produção muito ampla, né? E a produção do conhecimento, ela se dá desde que o homem se entende por homem. E por essa razão, e pela sua característica, né, de ser uma personalidade que pensa, que tem um raciocínio, por ser alguém que tem uma curiosidade inata, né? Essa curiosidade veio com o homem desde os primórdios, e por essa razão o conhecimento vai se processando. E esse conhecimento, ele vai se processando de diversas formas, né? E através também de algumas técnicas. Exemplo, observação, né? Observar o fenômeno, sejam quais forem, né? Observar, de certa forma, testar para ver se isso funciona ou não, e o conhecimento, então, vai se processando. Nós vamos, então, pensar que o conhecimento ele vem acompanhando o homem ao longo da sua história, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na Idade da Pedra, né? O conhecimento ele se dava de uma forma muito empírica, mas não deixou de haver produção de conhecimento. Se não tivesse uma produção de conhecimento, nós não teríamos hoje as tecnologias que nós temos, porque elas foram sendo melhoradas, ampliadas, testadas, né? Até nós chegarmos à fase que estamos hoje. E hoje a gente ainda pode pensar que daqui a 20 anos, certamente, muito do que hoje nós temos como uma grande produção de conhecimento, talvez venha mudar radicalmente, porque as pesquisas têm avançado muito, né? A testagem tem avançado muito. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nos primórdios, como eu estava dizendo, o homem foi descobrindo, por exemplo, que não era necessário se alimentar de coisas cruas, sem cozimento, né? Porque até então era tudo sem cozimento, não tinha fogo, né? Então, como que era feito? Era muita fruta, ervas encontradas que tinham, né, um poder de fazer com que o corpo estivesse bem nutrido, né? Mas, evidentemente, para chegar ao conhecimento de que ervas poderiam ser usadas como alimento e quais não poderiam, também, certamente, o teste
levou muitas pessoas à morte, né? Porque não sabiam que aquelas plantas não eram próprias para o consumo. E muitas vezes há plantas que são venenosas. Mas mesmo sendo venenosas, o veneno dessas plantas é importante para a indústria farmacêutica, por exemplo. Mas aquele conhecimento não existia, era um conhecimento empírico. Então, as pessoas olhavam a vegetação, as plantações, e isso servia de alimento. Bom, à medida que isso foi sendo usado como um alimento e passou a fazer mal, e esse mal levar, inclusive, à morte, né? Então, o conhecimento surgia, ou seja, essa planta não se pode comer. Mas a caça, né? A caça dos animais silvestres era uma coisa bastante rudimentar, mas essa caça servia de alimento, era proteína, né? Mas era tudo cru, não era cozido, como nós hoje entendemos e nos alimentamos assim, né? Mas, ao bater uma pedra na outra, houve outra produção de conhecimento. Dali surgiu o fogo, né? Então, o fogo começou a ser testado. Isso aqui serve para quê? Bom, serve para aquecer, né? Serve para abrir clareiras, porque era muito a mata, então tinha que abrir clareiras. Tinha esse sentido também. O fogo servia também para cozinhar alimentos. Então, ali já tinha uma produção de conhecimento. Depois nós vamos olhar ao longo da história do homem, né? Nós vamos ver que outros conhecimentos foram sendo construídos, né? E nós vamos ver, por exemplo, a questão da roda. Como que a roda surgiu, né? Como uma grande invenção, um grande invento. E realmente um grande invento, porque a roda facilitou a vida de todos para carregar grandes fardos, pesos, né? A roda, então, facilitava, como facilita até hoje, usamos roda, né? Então, isso para dar alguns exemplos. E eu gostaria de comentar com vocês que muitas vezes, quando nós pensamos em fazer ciência, né, nós temos uma ideia bastante colocada, eu diria, e que diz o seguinte: a produção da ciência, como nós entendemos, né, ao fazer ciência, algo que se pode testar, que se pode confirmar ou não, né, nós vamos entender que isso é mais relevante do que qualquer outra produção de conhecimento. Mas cada produção de conhecimento tem a sua particularidade, tem a sua especificidade. E por conta disso, dentro do seu escopo, tem a sua importância. Então, eu gostaria de colocar que nós não podemos ter uma ideia firmada no sentido de valorizar um conhecimento, uma produção de conhecimento e minimizar outras. E não só minimizar, mas ter até um certo preconceito, né? De dizer, ah, não, isso aí não. Se nós pensarmos, por exemplo, o embate que nós temos até hoje, né? Eu posso dizer que até hoje, porque desde o chamado descobrimento do Brasil, o nosso território era totalmente indígena. E nós sabemos a história, né? Sabemos como os fatos foram acontecendo de tal maneira que a população indígena acabou sendo empurrada para determinados lugares. Em contrapartida, nós fomos vendo que a luta desses povos teve que se levantar para que eles continuassem tendo direito, pelo menos, à sua terra, né? Uma vez que toda a terra era deles. Mas o que nós percebemos é que o conhecimento que indígenas, por exemplo, produziam e produzem até hoje e repassam oralmente, geração após geração, tudo isso se dá pela oralidade, né? Não tem um conhecimento escrito. Olha, para fazer, por exemplo, uma cura, é preciso fazer de tal maneira, e aí tem os procedimentos para isso, né? Isso não está escrito, é um conhecimento que vai sendo passado pela oralidade de geração após geração.
Mas muitas pessoas desconsideram esse tipo de conhecimento, porque não é o conhecimento pautado nos princípios que a academia diz, que são os princípios que fazem com que a ciência seja ciência e não outro tipo de produção de conhecimento. Então, eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que nós precisamos quebrar preconceitos em relação à produção de conhecimento, respeitar a produção de conhecimento e entender que para cada um há um lugar, há um objetivo, né? E vai servir para um determinado fim. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a tela e nós vamos, então, dialogar um pouco olhando para o material. O que nós temos aqui é algo que vai nos orientar um pouco, né, na nossa discussão. Então, vamos ver juntos o que nós temos aqui. Vamos lá. O que nós temos aqui, vamos ver juntos. Vou compartilhar com vocês para que vocês possam acompanhar, eu acho que isso é bom, né? E vamos ver juntos. Pronto, já está aí, vocês já estão visualizando. Então, aqui nós temos a ciência e conhecimento científico, né? E nós temos o seguinte: muitos autores, segundo está dizendo aqui, isso está de acordo com Lakatos e Marconi, que eles têm várias publicações a respeito de metodologia científica, de conhecimento científico, e eu gostaria de sugerir leitura. Inclusive, eu vou postar a vocês um material que eu acho bem interessante, objetivo, e que será bastante útil para as nossas aulas. Então, esses dois autores vão dizer que há muitos autores que vão discutir essa perspectiva e vão falar do que seja ciência e do que seja o conhecimento científico. Mas, entre eles, há alguns pequenos pontos divergentes, mas há um senso de entendimento comum que vai dizer que o conhecimento científico ele consiste em diferenciar outros tipos de conhecimento. Ou seja, aqui esses autores já estão nos dizendo, né, que não há só um tipo de produção de conhecimento, não há só um conhecimento científico, existem conhecimentos, né? Produção de conhecimentos. Depois eles vão nos dizer quais são, como eles se organizam. A ciência, por sua vez, ela vai ser um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento, com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Bom, então, se nós olharmos o primeiro, nós vamos ver que o consenso diz que o conhecimento científico consiste em diferenciar outros tipos de conhecimento. Então, pressupõe que há outros conhecimentos além desse científico. Mas aqui não está falando da ciência. Já no segundo, nós temos, sim, uma definição do que seria ciência, né? E aí está dizendo que é um conjunto de atitudes, não é um fato somente, né? É um conjunto. São atividades racionais, porque nós vamos refletir a respeito disso, nós vamos racionalizar a respeito disso, né? Elas são sistemáticas em termos de eu preciso investir um tempo de testagem, de checar se isso funciona, se não funciona, se vai dar certo, se não dá certo. E também é submetido à verificação. Então, o conhecimento, a ciência, né, ela prima pela verificação. Então, eu preciso verificar, eu preciso checar, eu preciso testar para saber se realmente o objeto ou o recorte que eu estou fazendo para a pesquisa, sim, contribuirá com a produção desse conhecimento científico. Bom, quanto à natureza do homem, aqui nós vamos ver, segundo Fonseca, né, que é algo que eu já estava trazendo para vocês, que o homem é, por natureza, um ser curioso, né? E se nós prestarmos atenção nos bebezinhos, né, quando nascem, nós vamos ver que desde muito cedo eles já estão interagindo com a natureza, com os objetos à sua volta, né? Então, eles ficam no bercinho, muitas vezes acordados,
mas eles estão observando o seu ambiente, eles estão observando luzes, observando cores, muitas vezes brincando com as próprias mãos, que é um exercício que eles estão fazendo, mas também estão se descobrindo, né? Normalmente, os bercinhos dos bebês têm alguns brinquedinhos pendurados, né? E esses brinquedos são os objetos que estão à sua volta, que ele vai interagir, ele vai tentar pegar. Quando ele pega, ele vai sentir consistência, ele vai sentir formas, né? Ele olha ao seu entorno, se tiver algo na parede, ele também vai observar cores. Então, o que que isso diz? Que realmente nós somos, né? Curiosos por natureza. E desde muito cedo nós manifestamos isso, né? E assim nós vamos interpretando o universo a partir das referências sociais, culturais do meio em que vive. Então, essa questão das referências sociais e culturais, elas são bastante fortes. Elas vão sendo constituídas desde o berço na vida de cada um de nós, né? Então, essas referências, elas podem ser peculiares de um grupo e diferentes de outro grupo, né? As questões culturais, a mesma coisa. Eu já comentei com vocês que nós temos um grupo que acompanha alguns jovens, a maioria é acadêmico, são jovens de cursos diversos, né? E que nós nos reunimos aos sábados. Nós chamamos o nosso grupo de Coletivo Órbita. Esse mês, nós decidimos fazer, esse mês vocês talvez saibam, né? Dia 20 de novembro, foi consagrado aqui no Brasil como o Dia da Consciência Negra. Mas nós decidimos fazer, ao longo do mês, todos os sábados, um conjunto de palestras. E convidamos pessoas diferentes para dar as palestras. E nesse sábado, a palestra que nós tivemos foi de um pastor. Ele é um pastor de uma igreja em Santa Catarina, e a fala dele foi muito boa. E eu vou trazer o exemplo do que ele falou. Ele é pastor, mas ele contou a história dele, dizendo que quando ele nasceu, a família dele era de religião de matriz africana. Então, era o que nós chamamos aqui de Umbanda, Candomblé, né? Mais ou menos nessa linha. A mãe dele era a mãe de santo, ou seja, era líder do terreiro, né? E ele, quando a mãe dele estava grávida, aguardando o nascimento dele, ela recebeu dos orixás uma promessa dizendo que o filho seria o futuro sucessor. E quando ele cresceu, ele foi preparado para ser realmente o futuro sucessor. Só que ele começou a se questionar: será que é isso mesmo? E ele decidiu estudar, né? Ir para um seminário, e ele foi estudar. E eu tinha aquilo como algo, uma questão, né, de querer entender essa questão da religiosidade. E por isso, ele então decidiu escrever como seu tema de TCC para a conclusão do seu seminário sobre a questão da religião de matriz africana. E ele então foi estudar sobre os orixás, sobre as referências que haviam ali, né? E nessa fala dele no sábado, ele trouxe algo muito interessante. Ele disse: bom, eu passei por vários conflitos, mas quando eu passei pelos conflitos, eu comecei a entender que eu trazia uma herança que eram os meus referenciais, as referências sociais que eram daquele grupo, daquele terreiro, daquele tipo de crença, de fé. E ele entendeu, na perspectiva dele, né, que nós não podemos minimizar, nem criticar, e nem ter preconceito em relação àquilo que o outro crê. E ele entendeu que muitas das questões que ele viveu naquele período tinham uma ligação direta com a questão das referências sociais dele, né, do seu meio,
E também culturais, porque ele entendeu que essa religião, né, de matriz africana, de afrodescendente, ela estava ligada às suas origens, ao seu povo, e que o seu povo acreditava assim, né? Então, quando aqui o Fonseca traz, né, que nós vamos interpretando o universo a partir das nossas referências sociais e culturais do meio em que vivemos. E, de fato, nós interpretamos o nosso meio quando nós queremos fazer ou uma produção, né, de ciência. Do contrário, nós não vamos refletir o nosso meio. E aqui ele está dizendo que apropria-se do conhecimento através das sensações que os seres e os fenômenos transmitem. Então, quando nós vamos fazer um trabalho de pesquisa, de iniciação científica, pode ser até para finalização de curso, pode ser quem já concluiu o curso, quer fazer um mestrado, né, vai fazer o seu projeto. O recorte ou a escolha, né, do tema que será tratado, ele não é algo isento, né? Essa escolha, ela está permeada, ela está perpassada, né? Pelas sensações que a gente tem, pelos fenômenos que já passaram pela nossa vida e que a gente quer explicar. Então, por essa razão, nós fazemos a nossa escolha de tema. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Eu posso trazer um exemplo próprio. Quando eu fui fazer o meu doutorado, isso já faz muito tempo, eu tinha uma pergunta, era um incômodo, né? E isso estava vindo para mim justamente porque eu trabalhava na formação de professores, eu era professora do curso de letras, e eu recebia alunos que vinham da região aqui de Foz do Iguaçu. Eu recebi alunos que vinham de Medianeira, de São Miguel, Santa Terezinha, Missal, que é um pouquinho mais longe, né? E muitos deles traziam uma questão, que era justamente o ensino de português nas escolas do interior, né, do estado, principalmente das comunidades mais afastadas, como as comunidades rurais, e onde as pessoas falavam alemão nas suas casas. E, por conta disso, eles traziam para a escola as suas questões linguísticas. E a escola rechaçava. A escola dizia, não, isso aí não pode, isso é feio e tal. Né? Então, havia um preconceito em relação a essa língua, que era a língua de toda aquela comunidade. E isso, então, me intrigava. E eu, então, me aproximei dessa comunidade para entender como é que se dava o ensino. Eu e mais uma outra pessoa fomos estudar essa questão. Tá, mas por que eu fui buscar essa questão e não outra, né? Veja, por isso eu digo, as coisas passam pelo subjetivo, passam pela nossa subjetividade, passam pelo nosso olhar no contexto onde nós estamos inseridos, pelas culturas que ali estão, né? Passa pelas sensações que a gente tem. E tudo isso fez com que eu me interessasse por aquele olhar. O que acontece ali em relação à aprendizagem do português? Eu não vou contar o meu trabalho inteiro, porque eu levaria bastante tempo, mas é um exemplo de como que a gente chega a um recorte, a uma temática de estudo, né? Ela vai passar por isso tudo. Vai passar pela nossa curiosidade, vai passar pela nossa interpretação do que está em volta, né? Seguindo, nós podemos distinguir tipos de produção de conhecimento. Então, aqui, segundo os autores, né, nós podemos ter o conhecimento que é o popular, que nós chamamos de senso comum, nós podemos ter o conhecimento teológico, mítico, filosófico e o científico, que é o que mais nos interessa aqui. Mas eu quero falar um pouquinho de cada um. O conhecimento popular, que também é o senso comum, ele é uma produção de conhecimento pela natureza do ser, o ser que é curioso, o ser que interpreta as questões à sua volta, né? Então, a partir da sua observação do que acontece à sua volta, há uma produção de conhecimento. Exemplo,
existe no Paraguai, e eu sei que tem alguns paraguaios aqui na turma, né? Existe no Paraguai as chamadas jujeiras. As jujeiras, elas são as mulheres que conhecem as plantas medicinais e o seu poder. Então, essas mulheres, elas sabem fazer misturas, né, de ervas e sabem que erva pode ser misturada com uma outra erva e o que é que isso vai trazer de resultado. Então, exemplo, não é muitas vezes necessário recorrer ao médico para, então, tratar determinadas situações. Por exemplo, pessoas que têm enxaqueca, têm dor de cabeça frequente, né? Elas sabem que tipo de erva pode ser usada, uma erva ou mais, né, mistura, e que vai realmente aliviar a dor de cabeça. Esse é um senso comum. Ninguém ensinou a elas, por exemplo, qual é o princípio ativo dessas ervas. Que princípio ativo e razão por que vai ajudar a melhorar, né, a dor de cabeça. Machucados, por exemplo, né? Muitas vezes nós nos batemos em determinados lugares e machucamos o nosso corpo. E isso forma uma ferida. A mesma coisa, essas pessoas que conhecem, né, que têm esse conhecimento popular, elas sabem fazer misturas de ervas, macerando, usando outros elementos, como ungüentos ou coisa assim, e preparam uma espécie de pomadas que vão cicatrizar com mais rapidez aquele machucado, aquela ferida. Esse é um conhecimento popular. Eu falo das jujeiras porque no Paraguai isso é uma tônica, é bastante forte. Mas aqui no Brasil existem os ervateiros. Os ervateiros também trabalham dessa forma. Eles têm o conhecimento das plantas e eles, então, sabem como usá-las para que. Eu estou vendo que 3 de vocês estão na sala, que bom, sejam bem-vindos. Então, vamos seguir. Essas pessoas, elas, então, conhecem, né? Vamos voltar. Essas pessoas, elas têm o conhecimento de como usar esses materiais, né? Esses elementos da natureza. E nós vamos ter o conhecimento teológico, né? O conhecimento teológico, essa palavra vem do grego, né? Theo, que se refere a Deus, e logos, que é conhecimento. Então, juntando, nós temos conhecimento teológico. Esse conhecimento teológico é uma produção de conhecimento também, mas ele é um conhecimento a partir da fé. Então, é algo que não se tem como testar, né? É uma questão mais dogmática. A nossa fé, ela é construída e, normalmente, esse tipo de conhecimento vem na busca da explicação dos fenômenos naturais, dos fenômenos da vida, enfim, é tentar explicar nessa perspectiva, na perspectiva teológica, né? E tudo pode ser explicado também por essa perspectiva, mas a base está na fé. Por isso, nós vamos perceber que existem várias matizes da questão da religiosidade, né? Nós vamos ver, como eu falava lá daquele pastor, nós vamos ter uma explicação, por exemplo, buscada pelas pessoas que tentam resgatar as suas origens, a questão dos afrodescendentes, né? E que se dedicam a esse tipo de religiosidade, porque há uma fé. E a explicação vai passar por todo o conhecimento que é produzido ali. E também, muitas vezes, em se tratando dessa população, né? Conhecimento produzido pela oralidade, geração após geração. Eu falei da questão afrodescendente, mas isso também se dá, por exemplo, entre indígenas, que eles têm também a sua particularidade religiosa, né?
e que eles também têm, por exemplo, no seu deus, ao qual eles chamam de Nyanderu, e que esse explica as questões todas, inclusive a questão do nascimento, que é uma coisa muito bonita, como é explicado, né? A palavra traz a vida, é uma coisa muito bonita. Então, é outra produção de conhecimento. Conhecimento mítico. Ele vem dos mitos mesmo, né? Então, como que também esses mitos tentam explicar? Se nós olharmos a mitologia, né, tanto grega quanto romana, nós vamos ver que havia ali, né, o panteão dos deuses. Então, cada um deles servia para alguma coisa, era voltado para alguma coisa. Então, assim, sempre olhando os fenômenos, né? O conhecimento filosófico, veja que todos esses conhecimentos, tanto o teológico, o mítico, o filosófico, eles partem de pressupostos, mas eles não são passíveis de serem testados. O filosófico é a mesma coisa. Então, se nós pensarmos na época de Platão, né, Sócrates, os grandes filósofos, a produção de conhecimento se dava pelo raciocínio, e justamente dessa maneira as buscas de explicação elas vinham daí, mas também não havia testagem. E aí nós chegamos ao conhecimento científico, que é aquele que vai ter toda uma sistematização e que vai diferenciar os demais conhecimentos. Mas nós não podemos, como eu disse no início, ter preconceito em relação a esses outros conhecimentos. Eles têm o seu valor. Nós não podemos ter preconceito nem minimizar. Seguindo. Como nós adquirimos o conhecimento, né? O conhecimento ele vem pela sensação, pela percepção, como eu falava ali do bebê, né? A percepção, a imaginação, que a nossa imaginação é muito fértil, memórias, a linguagem, o raciocínio e a intuição. Esse conjunto de elementos, né? Eles vão nos auxiliar na busca da produção de conhecimento. Então, é o conjunto, não é algo isolado, né? É um conjunto. E, em grande medida, eles não podem ser testados, mas eles podem nos induzir a fazer questões de pesquisa e, então, realizarmos uma pesquisa que, sim, poderá ser testada. Como diz aqui, a outra forma, né, de adquirir o conhecimento é através da pesquisa efetiva. Então, a gente vai testar para ver o que acontece. Vou trazer outro exemplo. Eu morei em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, por 6 anos. E lá eu era professora da Universidade Federal da Grande Dourados. E lá nós temos uma população indígena bastante grande. Se vocês talvez não tenham essa informação, mas Mato Grosso do Sul é o segundo estado brasileiro com maior população indígena no Brasil. A primeiro em número, né, de população indígena está no Amazonas. Em segundo lugar, Mato Grosso do Sul. E em Dourados está uma das maiores áreas de reserva indígena, que se divide em duas, a Jaguapiru e a Bororó. Então, o que acontecia lá? Lá havia toda uma questão de aquisição de conhecimento através do sobrenatural. Então, havia as casas de reza, né? Onde as pessoas se reuniam e tinha ali toda a questão do sagrado, né? Mas a questão da pesquisa, ela começou a surgir, porque, veja, essa comunidade indígena que eu falo para vocês, ela está num contexto entre duas cidades. Fica do centro da cidade de Dourados, 5 quilômetros, e a outra cidade, que fica na outra extremidade, fica a 6 quilômetros. E essa terra indígena está em meio a essas duas cidades. Bom, o que acontece estar em meio a essas duas cidades? Isso faz com que haja uma mudança de olhar.
Então, as pessoas começam a, a desejar, por exemplo, coisas que talvez antes não desejassem. A escola, por exemplo, né? A escola é a invenção do não índio, mas o índio de hoje não é o índio de 1500. O indígena de hoje é aquele que, como todo ser humano, tem a curiosidade natural, ele tem imaginação, ele vai raciocinar, ele tem intuição, ele tem sensação, ele tem tudo. E nisso, a escola na aldeia passou a ser algo importante. E o conhecimento, que é o chamado popular, ele começa a dialogar com o conhecimento que é produzido na escola. E isso é uma coisa bastante importante. Mas na comunidade, há um conhecimento de uma planta, que eu não sei o nome, um beiju, acho que é, mas não tenho certeza. Essa planta, ela dá em áreas alagadas. Então, a planta nasce, né, espontaneamente em áreas, nas margens de um lugar alagado. E o conhecimento do senso comum daquelas mulheres levava uma sabedoria. Qual era a sabedoria? Que aquela planta, uma delas, que são duas, uma delas, quando usada, né, quando assim, ingerida, pode ser em formato de chá, essa planta, ela fazia com que as mulheres não engravidassem. Então, elas conseguiam controlar o número de filhos que elas gostariam de ter através do uso dessa planta. E a outra era o contrário, era justamente para que pudesse engravidar. Um dos professores indígenas decidiu fazer a faculdade, ele foi fazer ciências biológicas, e ele, então, foi estudar, através da orientação de um professor, né, da universidade, ele foi estudar justamente quais os princípios ativos que estavam naquelas plantas que geravam aquele tipo de situação, de as mulheres poderem engravidar ou de as mulheres não engravidarem e controlarem o número de filhos que gostariam através do uso da planta. Então, veja, havia, então, um conhecimento que era o conhecimento de senso comum. Mas esse senso comum, ele está lá, não sei há quanto tempo, desde sempre, desde que os indígenas estavam aqui. E esse conhecimento sempre foi repassado de geração após geração, sem que tivesse uma escrita sobre isso. Então, quando esse jovem professor decide pesquisar, ele então vai para a ciência. E assim, muitas vezes, que a medicação, né, a farmacêutica, ela vai usar, muitas vezes, de princípios ativos de plantas, de ervas, né? De coisas que nós julgamos ser venenosas, né? Mas se nós usarmos de outra maneira, não é veneno, ela, ao contrário, ela vai trazer cura, benefícios, né? Então, mais uma vez, eu destaco que os conhecimentos têm cada um a sua importância. E o conhecimento, né? A percepção tem uma função mediadora entre o mundo caótico dos sentidos e o mundo mais ou menos organizado da atividade cognitiva. Então, a percepção ela tem um papel importante. Veja, quando nós olhamos a questão de pesquisa, né, e o nosso tema, por exemplo, por que nós escolhemos um tema e não outro? A gente pode ter um leque, mas nós vamos escolher um. Muitas vezes o que nos leva a fazer a nossa escolha está ligado à nossa percepção, mas também à nossa intuição. Mas isso é algo mediador, ela vai servir como mediador para que nós possamos estabelecer os nossos recortes, né? Que tipo de pesquisa. Tartucci, 2006, ele apresenta uma reflexão sobre o conceito de conhecimento, como ponto de partida.
ou seja, como se dá a sua construção. Então, ele está dizendo que podemos inicialmente refletir nas formas de aquisição do conhecimento, que passaria pela intuição, a experimentação e a racionalização. Então, dessa maneira, ocorrem então as relações entre sensação, percepção e conhecimento. Então, esses elementos são importantes. E agora, nós vamos ver um outro material que traz também algo bastante relevante para a nossa discussão. Esse material está numa fonte que eu irei postar para vocês. Hoje na sala só está o Jason. Tudo bem, Jason? Tudo bem, prof. E você? Eu bem também, obrigada, Jason. Jason, no início dessa gravação, dessa aula, eu expliquei que havia uma discussão para trocar o dia da nossa aula, você lembra, né? Eu lembro. Isso, só que não foi preciso trocar, porque a aluna que estava pedindo, ela conseguiu resolver a questão do horário dela. Então, as nossas aulas vão continuar nesse mesmo horário, tá bom, Jason? Tá bom, prof. Eu acho que os outros ficaram na dúvida, porque eu não postei aviso lá no SIGA. Mas não tem problema. Essa aula seria bastante teórica, eu estou gravando, eu vou postar. Então, depois vai ter uma atividade para eu saber se todos assistiram a aula, né? E aí eu posso contabilizar a presença. Beleza, Mas agradeço que você entrou. Tá bom, prof. Então, vamos continuar. Agora eu quero mostrar outra questão. Vamos lá. Vamos pôr aqui uma janela e está aqui. Vamos ver juntos. Bom, já está aparecendo. O que é que nós temos aqui? As formas de aquisição do conhecimento, ou seja, a maneira como adquirimos esse conhecimento. E aqui nós temos uma imagem. E essa imagem, ela tenta representar exatamente isso, né? Nós temos formas de aquisição. Essas formas de aquisição, elas vão passar pela nossa intuição, vão passar pela experimentação e vão passar pela racionalização. Então, intuição igual a experimentação, experimentação igual a racionalização. E agora nós temos ali no quadro, né, nesse diagrama, nós temos ali, eu acho que. Quando nós falamos eu acho que, nós não estamos trabalhando com conhecimento científico. O conhecimento científico não diz eu acho que. O conhecimento diz, com os elementos que eu tive para a minha pesquisa, com os instrumentos que eu apliquei, os resultados que eu trouxe, para esse momento, para esse recorte, o resultado é X. Então, veja que nós temos que ter todo um cuidado, né? Nós não podemos generalizar, nós não podemos dizer que aquilo que nós estamos pesquisando serve para qualquer contexto. Não serve para qualquer contexto. E tem outra situação. Nós temos que ter muita clareza que não podemos fazer generalizações. Então, o que eu consegui detectar, o que eu consegui trazer de resultado para a pesquisa que eu realizei, ela está presa a um tempo, que é aquele tempo do meu trabalho. E está presa também ao tempo e ao lugar. Então, assim, eu não posso generalizar. Exemplo, há muitos antropólogos e linguistas que pesquisam comunidades indígenas. Mas as comunidades indígenas, elas são constituídas por povos de etnias diferentes. Então, quando nós falamos de indígena, nós não podemos pensar que todo indígena age do mesmo jeito,
que todo indígena se veste do mesmo jeito, ou não se veste, né, anda nu. Nós não podemos imaginar que todo indígena, por exemplo, gosta de comer peixe, tá? Nós não podemos generalizar, porque cada um desses povos tem a sua particularidade linguística e também a sua maneira de construir o seu ser, né? O seu ser como indivíduo e o seu ser com os outros, que são os povos com quem se relacionam, com quem convivem, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na Amazônia, que eu disse que é o primeiro lugar de maior número de povos indígenas do Brasil, né? Nós vamos ver que são muitos, infinitamente muitos. Nós temos os povos Kaxinawá, Jaminawa, Xanandawa, nós temos os Tucano, nós temos os... não vou lembrar de todos eles, são muitos. E cada um deles tem a sua particularidade. Então, quem faz pesquisa na área da antropologia ou na área da linguística mesmo, né, precisa estar atento que a sua pesquisa ela teve um tempo, então ela está ligada, o resultado está ligado àquele tempo e também àquele lugar. Por isso eu não posso dizer todos os indígenas do Brasil hoje vão para a universidade. Não é verdade. Há muitos na universidade, há muitos que já concluíram seus estudos, há muitos que já foram para o mestrado, doutorado, mas não são todos. Então, nós não podemos generalizar. Nós não podemos imaginar que todos os povos indígenas andam sem roupa. Não é verdade. Os povos indígenas afastados, né, da cultura do não indígena e afastados em termos de localização regional, sim, muitos talvez não usem roupas, mas a maioria está próxima do contato. Então, usa roupa, usa calça jeans, usa tênis, usa celular. Então, essa ideia equivocada de que todos os indígenas se comportam e vivem da mesma maneira é uma ideia equivocada. Então, para que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo para destacar que quando nós fazemos pesquisa, nós temos que ter muito cuidado com a tendência natural que nós temos de generalizar, de achar que tudo vai servir para todo o contexto. O Brasil é imenso. Então, se nós sairmos dessa questão dos povos indígenas e pensar nas questões regionais, né, nós vamos ver também que não dá para generalizar muitas coisas. Eu estava preparando material para aula de português adicional e eu vi, assim, ouvi, né, no YouTube, várias pessoas que aprenderam português e são pessoas de países diversos. E eles falavam da imagem deles, de como eles viam o brasileiro, né? E é bem interessante, porque a visão do brasileiro ela passa pelas imagens criadas, formadas, né? E muitas vezes não corresponde ao que é comum a todos os brasileiros. Então, alguns deles destacaram, por exemplo, que brasileiro é muito entusiasmado, que gosta de... é acolhedor, mas fala alto, fala muito, gesticula. Então, assim, são alguns traços, né, que talvez unam o povo brasileiro. Mas se nós olharmos nos contextos regionais, nós vamos ver que cada região, as pessoas têm uma maneira própria, peculiar, cultural, né, de se relacionar com o outro, de pensar as suas festas e por aí vai, né, as suas particularidades. Vamos seguir. Agora nós temos aqui um material que eu já havia mostrado para vocês, que é justamente aquele daquele quadro, que vai mostrar o conhecimento. Eu vou compartilhar ainda com vocês aqui. Vamos lá. Aqui, então,
Vamos aguardar um pouquinho. Sim, agora já está aparecendo. Então, tudo isso que está posto aí nesse quadro não pode chegar ao final de todo esse processo, né? Intuição, experimentação, racionalização. Eu chego aqui e digo, eu acho que. Bom, eu acabei com tudo. Eu não fiz pesquisa. Se eu acho que, eu não fiz pesquisa, né? A produção de conhecimento não é uma pesquisa. Então, isso tudo é para que nós possamos amadurecer para chegarmos aos passos da pesquisa, né? E aqui nós temos o Tartucci, ele continua dizendo: o conhecimento é um processo dinâmico e inacabado. Eu quero parar aqui um pouquinho. Veja, por que ele é dinâmico e inacabado? Dinâmico porque as coisas são realmente dinâmicas. Então, tudo aquilo que nós formos olhar como ponto de pesquisa, nós temos que entender que há um dinamismo, há um movimento nisso tudo, né? E é inacabado por quê? Veja bem, quando nós vamos fazer pesquisa, nós vamos ter um tema. Dentro desse tema, nós vamos fazer ainda o que nós chamamos de recorte, ou seja, daquele todo, né, daquele universo da pesquisa, eu vou retirar um ponto, eu vou olhar aquele ponto e vou aprofundar o meu olhar de pesquisadora naquele ponto. Mas por que é inacabado? Porque nós concluímos o nosso trabalho, nossa tarefa da pesquisa, fazemos o nosso relatório, mas nós deixamos muitas questões que dialogam com aquele tema de fora, porque nós fizemos um recorte. Então, isso significa que o mesmo tema pode ser retomado e ele vai aprofundar os seus dados de pesquisa e talvez ele consiga avançar muitas coisas, trazer outras respostas. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu sou da área de linguagem, eu sou linguista. Então, uma questão interessante que eu quero trazer para vocês é que, em 72, mais ou menos, teve um pesquisador linguista que se chama Rhodes. O Rhodes fez uma pesquisa no Paraguai, ele é americano, mas ele fez pesquisa no Paraguai, olhando a questão das línguas, do Guarani e do espanhol. E naquela época, o que ele detectou na produção da pesquisa dele foi que as pessoas naquela época, naquele momento, é o que eu digo a vocês, a gente tem que observar que está preso a um tempo, que é o tempo da pesquisa, ao lugar, que é aquele lugar que eu estudei. Então, ele visitou várias comunidades no Paraguai para saber, era uma pesquisa sociolinguística, para saber se as pessoas se sentiam à vontade falando Guarani e quando se sentiam à vontade ou se não falavam Guarani. As perguntas eram essas. E o que ele detectou no final da pesquisa dele foi que as pessoas que falavam Guarani, elas não queriam manifestar para o outro que elas falavam Guarani, porque entendiam que esse Guarani era uma língua de um povo menor, vamos por aí 1000 aspas, né? Um povo menor, que era de pessoas sem escolarização, que eram pessoas que moravam em meio rural. Então, havia uma imagem um tanto quanto preconceituosa em relação ao Guarani naquele momento da pesquisa dele. 20 anos depois, outra pesquisadora americana, que se chama Joan Robin, ela volta no mesmo lugar da pesquisa e ela quer confirmar se aquilo que, na época de Rhodes, ele chegou àquela conclusão, se havia mudado alguma coisa, 20 anos depois. E ela faz as mesmas perguntas nos lugares onde o levantamento havia sido feito por Rhodes. E o que ela consegue detectar 20 anos depois? Que houve uma mudança de postura. O Guarani passou a ser língua oficial junto com o espanhol, então ele ganhou status de língua, né? Já era língua, mas ganhou um status oficial, formal. O Guarani foi para a escola, então as crianças começaram a aprender o Guarani na escola também, e a escola é um lugar ideológico, né, de formação,
Então, o que acontece? As pessoas começaram a dar outro valor ao espanhol, ao Guarani, desculpe, a tal ponto que muitos deles, nas entrevistas, disseram que para se sentir realmente, verdadeiramente paraguaios, tinha que saber o Guarani e o espanhol. Então, foi uma mudança realmente bastante radical. Eu tive a oportunidade de ir em congressos em Assunção e fiquei, assim, realmente impressionada, né, positivamente, com o que eu vi. Era um dos congressos que eu fui, as 3 línguas eram aceitas, era o português, não, é o espanhol, o guarani e o português. Mas todas as apresentações, elas eram feitas, porque era dentro do Paraguai, né, em Assunção, todas as apresentações das mesas, apresentar quem falaria, os temas, títulos, tudo era feito nas 2 línguas, espanhol e guarani. Isso, então, deixa bastante claro, né, o status que essa língua passou a ter 20 anos depois da pesquisa de Rhodes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que realmente nós temos a pretensão de, quando nós concluímos uma pesquisa, nós temos a pretensão de dizer, final, acabei, né? Na verdade, eu acabei o recorte que eu estou fazendo. Por isso, muitas vezes, nos trabalhos finais, não aparece conclusão, aparece considerações finais. Por quê? Porque a conclusão tem o componente de sentido, né? Que significa concluído, acabou, não tem mais nada para fazer. Mas as considerações finais, não. Consideração final significa para o que eu fiz, com o recorte que eu fiz, com o estudo que eu fiz, com as perguntas que eu tentei responder, eu cheguei a essas conclusões. Então, as conclusões, elas são sempre fechadas para aquele recorte, para aquele momento, para o tempo que eu fiz da pesquisa. Então, essa questão do inacabado é bem importante, porque, de fato, saiu, vou ter que voltar. Realmente, de fato, mostra que nós precisamos ter esse olhar cuidadoso, né? De entender que a pesquisa ela tem um processo. Ela tem um processo, ela tem um tempo, ela tem um recorte. Vamos continuar aqui. Eu parei só na primeira frasezinha, né? Que é bastante importante. Então, serve como referencial, né? Esse conhecimento que vai tomar como processo dinâmico, processo inacabado, vai servir como referencial para a pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa das relações sociais, como forma de busca de conhecimentos próprios das ciências exatas e experimentais. Portanto, o conhecimento e o saber são essenciais e existenciais no homem. Ocorre entre todos os povos. Eu estava falando aqui de povos diversos. Eu falei dos povos de matriz africana, né, que são os afrodescendentes, que têm uma cultura histórica, que vem a questão da religiosidade também como algo que está ligado à sua história, à sua cultura e ao seu povo, né? Olhamos também a questão indígena, que também tem toda essa questão, né, da sua religiosidade, das suas crenças, das suas produções. E assim nós podemos pensar todos os demais povos, né? Independentemente de raça, de crença, porquanto o homem, o objeto de desejo de saber é inato. A gente nasce com esse desejo de saber. A gente nasce com esse desejo de conhecer, porque nós somos, por natureza, seres curiosos. As diversificações na busca do saber e do conhecimento, segundo caracteres e potenciais humanos, originaram contingentes teóricos e práticos diferentes a serem destacados em níveis e espécies. Então, o nosso olhar para a produção do conhecimento, ele passa por aí, né? E o homem, em seu ato de conhecer, conhece a realidade vivencial. Porque se os fenômenos agem sobre os seus sentidos, ele também pode agir sobre os fatos. Veja que aí há uma reciprocidade, né? Ele vai agir sobre os fatos.
mas ele também pode sofrer uma ação, né? Adquirindo uma experiência pluridimensional do universo, de acordo com o movimento que orienta e organiza a atividade humana, conhecer, agir, aprender e outros conhecimentos se dão em níveis diferenciados de apreensão da realidade, embora estejam interrelacionados. Então, veja, essa questão do estar interrelacionados é uma coisa importante, porque todos aqueles passos, aqueles elementos que levam, né, à produção do conhecimento e a questão da pesquisa em si, né, a produção da ciência em si, ela vai se dar sem alijar, sem deixar de lado aqueles elementos que vão auxiliar na produção do saber científico. E aqui, então, nós vamos ver um pouco, né, os tipos de conhecimento. Olha, quem tem alguns em sala, acho que são 3 que estão em sala, e eu vou postar essa aula. Mas veja que esse material que eu estou passando para vocês, eu vou postar no Cigar. Então, não se preocupem em ficar anotando, coisa assim, se quiserem, é claro, mas ele vai estar postado no Cigar. Então, aí nós temos o conhecimento empírico, nós vamos ter o conhecimento filosófico, que são os que nós já vimos lá em cima, o conhecimento científico e o conhecimento teológico. Agora, aqui, nós vamos ver uma descrição breve de cada um deles, né? Que isso é bastante interessante. Então, aqui, do conhecimento empírico ou vulgar, ou senso comum, né? Muitas vezes chamamos de senso comum. Vulgar, não no sentido negativo, mas vulgar no sentido de um conhecimento popular que não tem testagem. É nesse sentido que está falando o conhecimento vulgar. Então, aqui não está usando no sentido negativo de equivalência à vulgaridade, né? Vulgaridade, coisa que não faz muito sentido. Não, não é isso. Então, esse tipo de conhecimento surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente que o rodeia. É aquilo que a gente já tinha falado, né? Desde o bebê, a questão da observação de tudo em volta. Mas, ao contrário do conhecimento científico, não há preocupação em refletir criticamente sobre o objeto de observação, limitando-se à dedução de uma ação. Então, eu dei o exemplo das judeiras. Elas conhecem as ervas que podem ser misturadas e que vão produzir resultados na cura de determinadas coisas. Eu tinha citado a dor de cabeça, né? Mas isso foi feito um conhecimento por dedução. Então, alguém usou, deu certo, logo, essa erva misturada com essa produz um resultado interessante. Vai ajudar a curar. Esse é um conhecimento produzido. Veja que ele está dizendo uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto da observação. Por que não é criticamente? Porque muitas dessas mulheres, se a gente for perguntar, você sabe qual é o princípio ativo dessas ervas que vocês misturam para resolver a questão de dor de cabeça ou da enxaqueca? Elas vão dizer que não sabem. Por que elas não sabem? Porque saber isso é um conhecimento acadêmico, é a testagem, né? Então, certamente elas vão dizer que não sabem qual é o princípio ativo. E aqui está dizendo que justamente por ser adquirido unicamente por observação e com base em deduções simples, conhecimento empírico é muitas vezes suscetível a erros. Sim, porque se não é feita uma testagem, como eu disse a vocês, provavelmente muitas ervas provocaram questões não muito boas no organismo de algumas pessoas, porque não havia testagem, né? Era um conhecimento comum. Um vai passando para o outro, mas não conhece princípio ativo, não sabe o que produz. E aí o conhecimento filosófico. O conhecimento, então, ele vai representar um meio termo entre o conhecimento científico e o empírico, porque ele nasce a partir da relação do ser humano com o seu cotidiano, mas é baseado nas reflexões e especulações que o ser humano faz, né,
sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Imateriais e subjetivas. Então, veja, a questão do imaterial, a língua, por exemplo. A língua é um bem imaterial. Mas o estudo, o olhar sobre essas questões, né, sobre um fato que envolva, né, a necessidade de testagem, ela não estará aqui, porque o conhecimento filosófico ele vai trabalhando muito com a natureza racional, reflexional, né? Como diz logo ali. Esse tipo de conhecimento foi construído devido à capacidade do ser humano refletir. E é graças ao conhecimento filosófico que são construídas ideias, conceitos e ideologias que buscam explicar de modo racional diversas questões sobre o mundo e a vida humana. Então, se nós formos olhar a produção bastante grande de filósofos, né, nós vamos entender muitas dessas questões que estão aqui. E a questão da ideologia, ela acaba aparecendo, né, e muitas vezes norteando muitas das nossas questões. Agora nós vamos ver o contraponto, né, aqueles conhecimentos anteriores e esse que é o científico. Então, o que produz esse conhecimento e como, né? Ele vai envolver, ele vai englobar todas as informações e fatos que foram comprovados com base em análises e testes científicos. Então, a análise precisa ser feita do recorte que eu fizer, do tema que fizer, e os testes precisam ser aplicados para ver se confirma ou não. Então, para isso, no entanto, o objeto analisado deve passar por uma série de experimentações e análises que atestam ou refutam determinada teoria. Uma pesquisa tem valor mesmo que o resultado das suas questões não possam ser atestados. Nós partimos de algumas ideias, né, quando vamos para uma pesquisa. Essas ideias podem ser perguntas de pesquisa. Tudo bem. Mas nós vamos fazer isso, vamos desenvolver a pesquisa, e lá no final, talvez aquelas ideias e as perguntas que nós formulamos no início, elas, após a testagem, elas vão mostrar que aquilo que eu pensava não era fato, não resultou no que eu imaginava. Então, ela vai ser refutada, né? Ou refuta uma determinada teoria. Mesmo refutando determinada teoria, ainda assim, refutar tem seu valor, tem sua importância, porque a ciência avança pela testagem. Então, aqui nós vamos ter valor, mesmo que a pesquisa tenha como resultado algo contrário àquilo que nós levantamos como hipótese no início. Aí vai falar do tipo de conhecimento que é o teológico, né? Esse tem base na fé religiosa. Então, acredita que é a verdade absoluta e apresenta todas as explicações para explicar, para explicitar os mistérios que rondam a mente humana. Aqui não há necessidade de verificação científica, porque não há como, né? Para determinada verdade, aí verdade entre aspas, justamente porque a verdade ela é bastante questionável, né? Não aceita sobre a ótica do conhecimento religioso. Então, aqui nós temos um pouco sobre cada tipo de conhecimento. E aí nós temos aí na sequência tipos do conhecimento humano, que essa parte eu vou dar como uma atividade que vocês vão ler, eu vou postar esse material no Cigar e vou dizer de que página a que página vocês vão ler. Que vai ser da página 16, mas eu vou pôr lá no Cigar para que vocês saibam, né? Porque essa aula está sendo gravada, então muitos não estão assistindo a aula, vão assistir depois. E aí o que nós vamos ver, então, é dessa página 16
até aqui. Não é muita coisa, mas é suficiente para que eu leve vocês à leitura, é da 16 a 18. Vocês vão ler e vão comentar, trazer algum exemplo também do que vocês conseguem perceber de cada tipo de conhecimento. Bom, eu acredito que eu tenha dado muita informação numa aula só, e essas informações são importantes porque elas são preparatórias para que nós possamos depois entrar nas questões da pesquisa efetiva, né? É uma introdução relevante para que nós possamos olhar para a questão da pesquisa científica sem um olhar rançoso, né? O que é rançoso? Que tem ranço, que não se gosta, né? Que tem preconceito. Então, sem um olhar rançoso, que vai pensar que a produção dos demais conhecimentos, que não seja o científico, não tem seu valor. Tem seu valor também. Tem seu valor, precisamos respeitá-lo, né? Porque são produções de conhecimento muitas vezes ligadas a determinados povos. E para esses povos, essa produção é relevante. Então, aqui trabalhamos a questão do princípio, né, de respeito à produção do outro, e que é muito importante quando vamos fazer pesquisa. E também no sentido de quando estamos fazendo pesquisa, não pensar que aquela que nós produzimos é melhor do que a que o outro produziu. As questões não são por aí. Até que muitas vezes, assim, ali o Jason fez uma observação, muda através do tempo, exatamente, muda através do tempo. Então, quando nós fazemos um recorte, por isso sempre eu tentei frisar, né? Nós vamos dizer que naquele tempo, aquele grupo e naquele lugar, né, aconteceu como resposta X. É o final e é o resultado da minha pesquisa. Mas se eu aplicar em outro contexto, a resposta pode não ser a mesma. A resposta ou as respostas, né, podem não ser as mesmas. Então, aí a razão por que a gente não pode generalizar, dizer que todos são iguais, certo? Bom, eu vou, então, agradecer ao Eduardo, ao Jason que esteve na sala. Obrigada a vocês dois. Eu vou postar essa aula. E também o aviso de que as nossas aulas serão sempre nas quartas, nesses 2 tempos, né? E certamente, quando as aulas forem gravadas, eu aviso lá no SIGA. Hoje eu não avisei, porque eu imaginei que os demais estariam aqui. Mas eu me enganei, porque eu não pus o aviso lá. Então, eu peço desculpas por isso, mas quarta-feira próxima, eu imagino que nós vamos fazer a aula síncrona, mas vou avisar. Então, muito obrigada a vocês dois, e aos demais também, e vou postar, então, o material e um roteirinho para que vocês postem, e isso vai servir como a presença de vocês à aula. Mesmo quem vai assistir a aula depois vai ter que postar, senão fica com falta. Combinado? Então, que vocês tenham um bom restante de semana. A leitura que eu vou passar é pequena, então eu peço que todos façam essa leitura, que é bastante importante. Tchau para vocês, até quarta-feira.